Se você é um apoiador do deputado André Janones e quer fazer parte da nossa mobilização na internet, você vai clicar no joinha e clicar no compartilhar e mandar para todos os grupos da sua cidade. A força do seu compartilhamento irá pressionar o seu deputado. É hora de mobilizarmos. Faça a diferença. A gente tem uma sonora, entrevistamos mais cedo o senador Irajá, do PSD de Tocantins, que foi o relator da LDO. Vamos ouvi-lo. O governo mandou um projeto aqui que age como se não tivesse pandemia, como se não tivesse crise econômica. Então ele não prorroga o auxílio emergencial, né? Ele não dá reajuste real para o salário mínimo, que é fundamental para enfrentar a crise de alta de custo de vida que nós estamos tendo no Brasil. Ele não prevê recursos extraordinários para continuar o combate da pandemia. É como se a pandemia acabasse no dia 31 de dezembro. Né? Acabou o ano, 31 de dezembro, acabou a pandemia. E a gente sabe que não é verdade. Então, essa LDO não dialoga com os problemas do país. Não resolve os problemas gravíssimos que a gente tem pela frente. Olha, nós temos que aprovar a LDO porque senão o governo efetivamente para. Não vai ter dinheiro nem sequer para pagar o salário dos médicos, dos professores, dos assistentes sociais. Não vai haver dinheiro para transferência de recursos para os municípios. Portanto, nós não vamos ter a irresponsabilidade de impedir que o orçamento possa fluir. Então, nós só estamos votando essa LDO por conta dessa necessidade de não parar o país. Bom, eu peço perdão, quem você ouviu aí foi o líder da minoria, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Ele estava explicando por que a oposição votou com a LDO, porque era necessário o apoio da oposição à Lei de Diretrizes Orçamentárias, apesar de algumas diferenças, apesar de algumas divergências. Agora sim, a gente vai ouvir o senador Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, o relator, o responsável por ter construído esse acordo que viabilizou a aprovação da LDO. Bom, isso é uma demonstração clara da responsabilidade que o parlamento, todas as bancadas, como você mencionou bem, foram amplamente favoráveis ao relatório, no momento em que nós precisamos ter unidade, nós precisamos ter união e, acima de tudo, responsabilidade com o país, porque enfrentamos todos, independentemente de partido, de ideologia, enfrentamos uma pandemia. E, portanto, prevaleceu o bom senso dentro do Congresso Nacional. Por isso foi possível essa votação praticamente unânime entre os parlamentares, deputados e senadores, com apoio maciço dos partidos e também referendado pelo governo, que será o executor desse orçamento. Para mim é uma alegria poder participar desse momento e contribuir humildemente apresentando um relatório equilibrado, sereno e responsável com o país. Está aí o senador Irajá, PSD de Tocantins, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que acabou fazendo um trabalho muito estreito com o senador Márcio Bittar, que será o relator, já é o relator, mas ainda teremos a apreciação da matéria, da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é aquela que deixa muito claro quais são as receitas, quais são as despesas, como deve ser gasto e que deve ser sempre feita respeitando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, para falar um pouco até dessa peculiaridade de se votar uma LDO tão tarde, repito, ela foi enviada em abril, deveria ter sido votada até 18 de julho, não foi votada, não tínhamos sequer comissão mista de orçamento, foi votada agora em cima da hora. Eu lembro você que o ano legislativo acaba no dia 22 de dezembro. Aí o que aconteceu? Quase todas as bancadas, quase todos os deputados apresentaram emendas focadas na LDO para tentar adiantar um pouco da discussão da Lei Orçamentária Anual. Para você ter uma ideia, no ano passado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias recebeu 49 propostas de emenda. A Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano recebeu 2.205 propostas de emenda, para você ter uma noção da diferença que foi a tramitação da matéria nesse momento. E aí eu vou destacar, por exemplo, algumas questões que já foram incorporadas no relatório, eram pedidos da oposição, foram incorporadas no relatório para facilitar a aprovação. Deputada Jandira Fegali, que é médica, ela que é do PCdoB do Rio de Janeiro, deputado Alexandre Padilha, que é do PT de São Paulo, ele que também é médico e também foi ministro da Saúde, conseguiram construir um acordo com o relator para garantir lá que o governo terá recursos para vacinar todos os brasileiros, os 212 milhões de brasileiros. Isso ainda é uma diretriz na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto vai ser gasto é algo que a gente ainda não sabe, porque precisam ser feitas contas, a gente precisa saber quanto é que custa, no final das contas, as vacinas, os custos de se montar a chamada rede de frio, que é a rede que garante
que essas vacinas sejam preservadas. A gente tem no Brasil mais de 270 depósitos frios para vacina. Parece muito, mas não vai ser suficiente. Já sabe que vai ser necessário. O governo, inclusive, anunciou hoje que liberou quase 90 milhões de reais para aumentar essa rede de frio, que vai garantir que a vacina chegue o mais rápido possível. Só que o governo está falando em 16, 18 meses para vacinar toda a população. E é possível que hoje, nessa votação que teremos logo mais, se estabeleça um prazo de 12 meses. Vamos ver, é até um convite para que você acompanhe essa sessão de logo mais, que vai discutir a medida provisória 1003. Inclusive, pelo fato do governo ter anunciado que deve editar o mais rápido possível uma MP, uma medida provisória, liberando 20 bilhões para a compra de vacina, talvez saia até hoje. A discussão da MP 1003, que permite a entrada num consórcio internacional de vacinas, ela fique ainda mais intensa, ainda mais interessante, e os parlamentares já queiram até adiantar alguns dos detalhes dessa nova MP na MP 1003, que está pronta para ser votada. É um dos itens de hoje ou de amanhã. Serão votações intensas, muito provavelmente até a madrugada, com a quantidade de assuntos que a gente tem para votar. Só mais um detalhe aqui a respeito da votação da medida provisória, ou melhor, do projeto da lei de diretrizes orçamentárias. Houve uma tentativa da oposição de garantir que a saúde, em razão de tudo que a gente viu acontecer esse ano, tivesse um dinheiro a mais, corrigido não só pela inflação, como diz a lei, mas pela inflação e pelo crescimento populacional. Isso não foi aprovado, mas os parlamentares sinalizaram que na discussão da lei orçamentária eles podem fazer essa correção. Márcio, começamos com a nova sessão da Câmara? Ainda não, Lincoln. Obrigado, Lincoln Macário, falando ao vivo do Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados. Nós seguimos aqui no plenário Ulisses Guimarães, aguardando o início da sessão da Câmara. Lembrando que daqui a pouco terá início no Senado a parte da sessão do Congresso Nacional, que reúne os senadores justamente para a votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada agora há pouco na sessão do Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos então com o início da sessão da Câmara dos Deputados, sessão deliberativa virtual da Câmara. Eu tive a oportunidade de fazer a leitura desse relatório lá no Congresso, na sessão do Congresso. Se você é um apoiador do deputado André Janones e quer fazer parte da nossa mobilização na internet, você vai clicar no joinha e clicar no compartilhar e mandar para todos os grupos da sua cidade. A força do seu compartilhamento irá pressionar o seu deputado. É hora de mobilizarmos. Faça a diferença.